Shalom, shalom, queridos. Cada dia mais perto do fim, né? Desse propósito. E eu não sei como é que você tá aí, mas eu confesso que o meu coração se enche de alegria por esse tempo, por tudo que o Senhor está fazendo, pela forma como Ele está agindo. É muito bom ouvir os testemunhos do mover de Deus. A gente não se conhece, né? A grande maioria aí, a gente não se conhece pessoalmente. Isso prova que não tem nada a ver comigo. O Senhor escolheu esse tempo para nos abençoar, para nos transformar, para nos levar a novos níveis de intimidade, de comunhão, de santificação. E, e eu me alegro muito em fazer parte desse projeto de Deus, né? De estar aqui junto com vocês, vivendo coisas tremendas que o Senhor está fazendo. E hoje a gente vai falar, queridos, sobre a pauta de hoje, né? É sobre paralisia ministerial. Nesses dias, né, a gente abordou alguns assuntos assim que mexem com a nossa questão comunhão, igreja, né? Começando lá no domingo, depois das 18, falando sobre portais da alma, falando sobre depois perdoar autoridades, coração aprisionado, batalhões enterrados. E agora a gente vai falar sobre a paralisia ministerial. Por quê, queridos? Uma coisa chama a outra, né? Assim como a Bíblia diz que um abismo conduz, né, a outro abismo, um problema não resolvido, um problema não tratado, uma ferida não curada, sempre vai nos conduzir a outros. E não somente outros em nós, mas nós também seremos causadores disso em outras vidas. E nesses dias eu tenho falado bastante acerca de propósito, né? De que Deus não faz nada se não tiver um propósito. E às vezes nós não paramos para analisar que nós estamos incluídos no projeto de Deus acerca dessa terra. Como a gente fala muito que a gente está aqui de passagem, né? Parece que a gente está fazendo uma visita, que a gente está aqui, como a gente vai na casa de alguém, estou indo fazer uma visita, então eu não tenho compromisso, eu não tenho responsabilidade, porque eu sou visita. A visita ela é servida. E parece que a gente traz essa visão para dentro desse contexto. Mas, na verdade, o Senhor nos colocou aqui com um propósito, queridos, para reinar, para governar, segundo a autoridade dEle, para estabelecer os seus projetos, o seu propósito, porque vai chegar um tempo onde essa terra será restaurada e nós estaremos aqui, juntamente com o Senhor. Estaremos dentro do plano original do Pai. E existe uma guerra onde o Senhor é vencedor e nós temos que nos posicionar juntamente com esse vencedor. E essa guerra hoje é uma guerra de conquista de território. Então, o evangelismo é conquistar território, o ensinar é conquistar território, fazer batalha espiritual. Nós estamos conquistando território, tanto territórios físicos acerca da terra, onde a gente falou sobre perder território, né? Como territórios, pessoas, né? Que uma pessoa, queridos, uma pessoa ela representa uma geração. Uma pessoa, ela não é sozinha, ninguém nessa terra é sozinho. Todos nós exercemos um nível de influência sobre alguém. Uns 30, outros 60, outros 100 por um, mas todos nós exercemos. E nós precisamos ter consciência disso, que tanto a nossa vida de santidade, de posicionamento, vai exercer influência sobre outras pessoas, como a nossa vida de paralisia, de carnalidade, vai exercer influência sobre a vida de alguém. Nós não estamos aqui por nós, né, por nós mesmos. O Senhor nos enviou. Em Efésios diz que nós já estávamos em Deus antes da fundação do mundo. O Senhor nos enviou na terra nesse tempo, queridos. A gente não é fruto do acaso. Né? A gente olha os profetas, né? A gente olha Elias, a gente olha José, a gente olha os apóstolos, e a gente fala, uau,
né? Que homens de Deus, queridos, se a Bíblia tivesse sendo escrita, as próximas gerações falariam de nós. Porque nós somos os apóstolos, os profetas, nós somos a igreja desse tempo, que estamos construindo algo para o Senhor. Eu e você, sem exceção. O Senhor faz tudo com um propósito. E dentro desse propósito, todos nós temos uma utilidade dentro do reino. Alguns vão estar inseridos dentro dos 5 ministérios, outros vão estar inseridos dentro dos dons, serviço, mas todos nós, ninguém é avulso. Se você está avulso, é porque você decidiu ser avulso. Porque todos nós temos um chamamento da parte do Pai. Todos nós temos um nível de autoridade, um nível de conquista da parte do Pai. E a gente vai ler alguns textos, queridos, hoje. Deixa eu colocar minhas referências aqui. A gente vai ler alguns textos hoje e eu espero, assim, o meu clamor diante do Senhor é que o Senhor, através do Espírito, use isso para trazer um despertar no seu coração. Que você que serve, que você tenha disponibilidade, desejo e disposição de servir ainda mais. Você que está meia boca aí, seja despertado para um posicionamento no Senhor. E você que não está servindo, que você passe a servir. Que haja um despertar. Volto a dizer, Jesus está voltando para buscar quem? Uma noiva atuante. Uma noiva santificada. Uma noiva que não se corrompeu, que não se dobrou. Uma noiva que está disposta, né, a limpar as suas vestes, a ser adornada, que está aguardando ansioso o noivo, que está desejoso, que está trabalhando, porque se precisa disso para o noivo vir, então eu vou fazer, porque eu estou aguardando o meu amado. Então, que, em nome de Jesus, que você seja despertado nessa ministração, amém? A gente vai começar lendo Mateus, capítulo 5. Hoje são textos bem conhecidos, né? Mas que trazem muito entendimento. A gente vai ler sobre ser o sal e ser a luz do mundo. Que isso tem um propósito. Vamos começar pelo versículo 13, Mateus 5,13. Vós sois o sal da terra. Ora, se o sal vier insípido, se o sal não salgar, vamos ver o que diz a palavra insípido aqui. Diz sobre ser tolo, agir tolamente, provar que é uma pessoa tola ou algo de tolice, sem sabor. O sal que perdeu a força e o sabor. Então, se o sal for tolo, insípido, que não tem sabor, que não salga nada, como pode ser restaurado o sabor? Como que você pega um sal e dá uma ordem para esse sal virar sal? Um sal insípido é um sal que está fora da sua identidade, queridos. É um sal que eu não tenho utilidade fora da minha identidade. É um sal que perdeu o sentido de vida. Porque o único sentido do sal é salgar. Se ele não salga, ele não tem sentido. Como pode restaurar o sabor? Para nada mais presta, senão para ser lançado fora e ser pisado pelos homens. Pisado, queridos. É jogado fora. E talvez você fale assim, nossa, eu tenho sido pisado por tantas pessoas. Dá uma analisadinha aqui. Será que você não perdeu o sabor? Mas eu quero falar sobre a função do sal. Porque no decorrer da caminhada, a gente escutou tantas coisas, né? A gente, não sei aí o que você já ouviu sobre essa ministração, sobre esse texto. Mas a gente já escutou que o sal conserva, e é verdade, né? No tempo que não tinha geladeira. Eu lembro do meu pai pegando carne quando a gente veio para Rondônia. Não tinha energia. O pai pegando carne e salgando para não perder, né? Então é verdade, existe um nível de conservação no sal. Outra questão é que o sal afasta as moscas, né? E também é verdade, que no excesso de sal, né, não se perde aquilo que foi salgado. Daí tem a questão dos poderes curativos do sal e tal. Mas eu quero trazer algo que
que no decorrer da minha caminhada acerca desse texto, eu praticamente não ouvi. E para mim essa é, na minha visão, é a maior visão acerca do sal. O sal serve para dar sede. Queridos, presta atenção. Vós sois o sal da terra. Ora, se o sal for insípido, como pode restaurar o sabor? Para nada mais presta, senão para ser lançado pelos homens. Vós sois o sal. A minha função principal é salgar. E daí para e pensa aí. Se você comer algo que está puxadinho no sal. Porque nós não somos qualquer salzinho, queridos. Nós somos o sal da terra. Então, existe... Você viu quando eu li sobre o insípido, que é algo forte? Então, existe força nesse sal. Quando uma pessoa sente sede, o que ela faz? Queridos, ela pode beber suco, refrigerante, chá, mas o que ela quer mesmo é água. É ou não é? Quando você bebe sal, dá uma sede. E quando você come sal, né? É uma sede, é uma vontade meio desesperada por água, não é assim? E é isso que nós temos que fazer. Quem que é a água? Aonde estão as fontes de água viva? Então a nossa função, queridos, é levar as pessoas, é conduzir as pessoas a Cristo. É fazer com que elas tenham sede, com que elas olhem e falem assim, meu Deus, eu quero isso que essa mulher tem, eu quero isso que esse homem tem. Porque não vem dele, existe algo maior. Eu quero viver isso. Você já viveu isso? Você também tem que ser isso. Não é somente a questão de você olhar e falar assim, eu quero isso para minha vida. Ou eu já vivi isso, né? De olhar e falar, eu quero ser assim. Então, mas é mais do que isso. É você querer ser isso. É você desejar ser isso. É você... A gente vai falar sobre... a gente está falando sobre paralisia ministerial. É você deixar de ser insípido. É você ter sabor. As pessoas virem a você. Nossa, minha vida está tão sem graça, então eu vou lá na Maria, porque a Maria tem sabor. E o sabor que está na Maria me leva para Cristo. Minha vida está sem graça. Eu vou lá no José, porque o José tem sabor. Eu vou ouvir o José. Eu vou ver o José. Porque José, o sabor do José me dá uma sede de água viva. Então nós somos o sal. E daí, aonde a gente passar, a gente tem que deixar sede. A gente tem que deixar uma vontade das pessoas de buscarem o Senhor. Mas na sequência, vem falando sobre a luz. Vamos lá. Vós sois, versículo 14, Mateus 5, 14. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade sobre um monte. Queridos, vamos lá. Para. Vós sois a luz. Ponto. Vós sois a luz do mundo. Ponto. Não se pode esconder uma cidade edificada. Ué, mas não estava falando de luz? Por que agora está falando de cidade? Queridos, nós representamos um povo. Olha, o Senhor olha para nós como uma cidade. O que é uma cidade? É um povo. Então, existem vilarejos que são cidadezinhas pequenas, né? Mas vamos colocar, quando a gente mudou para Rondônia, na cidade, que é uma cidade chamada Montenegro, tinha 37 casas. Vamos colocar pouca gente? Deixa eu fazer um cálculo rápido aqui. 37 casas. Vamos colocar 4 pessoas por casa. Tinha mais, tá? Mas vamos colocar 4. Pai, mãe e 2 filhos. 37 vezes 4. No mínimo, eu tô falando Montenegro, que era só o vilarejinho que estava começando. Não tô falando dos sítios em volta. Por exemplo, no sítio, a gente morava no sítio. Só na nossa casa nós éramos em 5, mais algumas pessoas que vieram morar para ajudar a cuidar do sítio. Baiano, Dedé, Joilton, já deu 8, né? Daí meu irmão casou, veio a Francisca, já deu 9 aí, né? Em pouco tempo, no decorrer de um ano aí, a gente já estava, de 5 já estava em 9.
em frente à nossa casa, tinha a casa de um casal que eles tinham 5 filhos. Então já era 7. No mesmo sítio, do lado, assim, já tinha uma outra família, os Juarez, que tinham 3 filhas, que tem 3 filhas. Então vai olhando aí, mas eu tô falando só do núcleozinho ali que estava começando. 148 pessoas. Então o Senhor nos olha, e daí você pode falar assim, eu não sou grande não. Mas o Senhor nos olha e fala assim, hein, você é a luz do mundo. Eu não posso edificar você e esconder você debaixo de um monte. Porque você representa um povo. A cidade onde eu moro é uma cidade pequena, mas tem mais de 110 mil habitantes. Mas é uma cidade pequena. Talvez você represente aí a cidade de São Paulo. Quantos mil habitantes tem a cidade de São Paulo? Talvez você represente aí uma New York. Quantos habitantes tem? Talvez você represente uma cidade menor. Não sei se tem alguém aí de Brodowski assistindo, né? Acho que é 13 mil habitantes, né, que tem lá. Mas você representa uma cidade. O Senhor olha para você com um potencial de uma geração. Para você iluminar essa geração. Vós sois luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. Nem se acende uma candeia, uma lamparina, uma luz aí. Nem se acende uma candeia para colocar debaixo do alqueire. Mas a gente coloca no velador, no alto, para alumiar todos que se encontram na casa. Então, olha só, você é luz, não é somente para você ser um vagalume, para você ter brilho próprio e falar, uau, eu sou a luz. Não. É para você trazer clareza a todos os que estão no ambiente onde você se encontra. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifique o vosso Pai que está nos céus. Queridos, olha isso aqui, vocês são a luz do mundo. Então, vocês vão atuar de tal forma que as pessoas vão ver as boas obras. Queridos, prestem atenção, não vão ver a religiosidade, não vão ver as suas vestes extremamente comportadas, que tem que ter, tá? Não estou dizendo que não tem que ter, não, tem que ter. Não vão ver o quanto você ora alto e fala em línguas e fala bonito. Não. As pessoas vão ver o seu comportamento. As pessoas vão ver as suas boas obras. E vão olhar e falar assim, que tremenda essa pessoa. Que pessoa que age, é algo natural dela. Vão ver as boas obras e essas boas obras que saem de você vão glorificar Deus. Então o sal serve para as pessoas buscarem as fontes de água viva. E a luz serve para glorificar Deus. Então eu não posso escolher quem eu tenho que ser. Eu tenho que ser os dois. Eu tenho que gerar sede nas pessoas, porque essas pessoas vão buscar a Jesus. E dentro desse meu comportamento de espalhar este sal, as minhas boas obras daí já se envolvem com a luz do Senhor, vai glorificar Deus. Então eu preciso atuar nessas duas esferas. Queridos, eu estou fazendo questão de não falar acerca de dons, eu estou fazendo questão de não falar acerca de ministérios, porque senão fica parecendo que só nós que temos um ministério, ou só aqueles que têm o dom, precisam ter uma atuação ministerial. E não é isso. Isso aqui, ser sal e ser luz, é para todos nós. Isso faz parte, queridos, essa simplicidade faz parte da administração do reino de Deus. E dessa forma, com esse comportamento, eu vou fazer o reino de Deus crescer. Queridos, a gente está no período aí de Yom Kippur, e eu quero ver se eu trago um vídeo. Eu estou gravando agora 8 horas da manhã, né? Esse vídeo vai subir às 18. Não sei se eu vou fazer esse outro vídeo ainda hoje ou amanhã, mas eu quero trazer um vídeo falando um pouquinho mais acerca do Yom Kippur, desse período. Mas nós estamos num período onde se faz tzedakah. Eu lembro quando eu comecei a fazer o Yom Kippur, que era o período onde eu corria para fazer tzedakah. Então eu ia esvaziar guarda-roupa para tirar roupa, para dar uma olhada nos órfãos, nas viúvas, para levar, para dar, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Hoje eu já não faço isso. Mas não é o período para isso? Mas isso se tornou uma prática de vida minha. Então,
eu não preciso correr para acertar isso. Se torna uma prática. Então, por exemplo, eu dificilmente pego dinheiro, né? Geralmente é Pix. Mas quando eu tô com dinheiro, eu já pego todas as notas menores, e quando eu falo menores, é de R$ 20 para baixo. E eu deixo tudo na minha carteira. Dificilmente eu uso essas notas para comprar algo. São dinheiro que eu vou ofertar. Então eu tô na rua, eu não posso ver aqui tem bastante argentino, né? Argentino e venezuelano. Venezuelano tem mais. Muito mais. Que fica nos mercados e tal, com criança, com plaquinha. Ah, eu só não oferto se eu não tiver com dinheiro. Ou, por exemplo, às vezes eu tô saindo do mercado de moto com um monte de sacola, daí não dá para parar. Para abrir bolsa e tal. Mas, se não, queridos, minha alegria. Ah, mas e se eles vão usar para isso? Queridos, a Bíblia não fala para eu analisar o que vai ser feito com a minha tzedakah. A Bíblia fala para eu fazer. Então eu faço. E daí, queridos, é muito comum eu parar e conversar com essas pessoas. Muito comum. Às vezes vem aquelas histórias, né? Ah, de que eu tô aqui porque eu tô viajando, perdi, não sei o quê, não sei o quê. E daí eu sempre paro para conversar, para ouvir a história da pessoa. Daí eu oriento acerca da assistência social do município, oferto na vida dela, mas eu converso com ela. Eu não simplesmente jogo um dinheiro na mão dela e saio correndo. Não, eu converso. Noiado, eu paro, eu converso com eles. Morador de rua, eu paro, eu converso. Esses dias eu estava com a minha filha na farmácia e uma moradora de rua pediu dinheiro. E eu parei para conversar com ela. E fiquei um bom tempo assim conversando com ela em frente à farmácia, sabendo da história de vida dela, conversando, orientando, queridos. Eu não sei o que o Espírito está fazendo ali. Eu tenho que lançar a semente. Quem vai fazer essa semente crescer é o Espírito, não sou eu. E daí quando eu terminei, né, de conversar com ela, tinha um cara de uma caminhonetona assim parado e ele estava me olhando assim, admirando mesmo, sabe? Admirando a conversa. Por quê? Porque as pessoas não fazem isso. Então, naquele momento, eu não estava sendo só luz e salgando aquela mulher. Ele também estava sendo alcançado por isso. Queridos, nós precisamos atuar. Às vezes eu dou dinheiro para noiado. Ah, mas você... Perdão, queridos. Você está propagando, você está investindo nas drogas. Não estou investindo nas drogas. Talvez eu esteja diminuindo o roubo, porque, queridos, um noiado de rua, ele não vai deixar de usar droga porque eu não dei R$ 2 para ele. Ele não vai. O que vai acontecer é, se ele não tiver dinheiro nenhum, ele vai roubar. E eu não estou dizendo para dar para ele usar droga, porque geralmente eu paro e converso e falo assim, olha, deixa eu te falar. Com certeza você conhece a palavra de Deus. Esse dinheiro aqui é dizimado. Esse dinheiro aqui é consagrado no Senhor. Eu vou te dar um conselho, você usa aqui para comer, para matar a sua fome, não usa para droga não, porque isso vai dar ruim para você. Não pegue aquilo que é de Deus para profanar não, que vai dar ruim para você. Ele, não, irmão, não, não, não. É muito legal isso, queridos. É muito bom. Então, nós precisamos exercer isso. Mas aí, por outro lado, por causa de tudo que nós falamos nesses dias, por causa de portais da alma abertos, de dons contaminados, por causa dos traumas ministeriais, por termos muitas vezes lutado em favor das trevas e não do Senhor, por tudo isso que a gente falou, a gente entra num oposto, né? De não querer fazer, de não querer exercer. E de falar assim, então, para eu não correr o risco. Opa, não é 19 não, só um pouquinho que estou falando com vocês e procurando um texto. É 19 sim. Para eu não correr o risco, então eu prefiro ficar na minha. Eu prefiro não fazer, porque eu entendi, vai ter um dia o Senhor vai cobrar, né? O Senhor vai haver o dia que a gente vai comparecer diante do tribunal, e eu prefiro não fazer. Queridos, uma vez nós tínhamos uma célula evangelística na praça, e teve um rapaz que estava sendo evangelizado, e ele disse assim, eu não quero saber. Eu não quero ouvir o que vocês estão falando. Por quê? Porque ele sabia que quanto mais é dado, mais é cobrado. Então ele não queria receber. Para que não houvesse uma cobrança. Olha o nível de covardia, queridos. E muitas vezes nós estamos assim.
Então, eu prefiro me isolar, eu prefiro não saber, eu prefiro ficar na minha, eu prefiro não me envolver para não me ferir. Queridos, isso não vai resolver nada. Não vai nos tirar da prestação de contas diante do Senhor. Não, esses comportamentos não vão nos tirar do comparecer ao tribunal do Senhor. Nós precisamos sair da comparação, entender que nem todo mundo tem o mesmo nível de ministério, o mesmo nível de crescimento. Parar com essas bobagens, né? Esse negócio de que todo mundo tem que crescer, todo mundo tem que ser, todo mundo tem que estar bombando, queridos, isso é a mentalidade do comunismo, né? Que todo mundo tem que ser igual. A Bíblia nunca falou isso. Cada um tem a sua identidade, cada um tem o seu crescimento, cada um tem o seu chamamento. E a gente vai ler sobre isso aqui agora. E cada um receberá um nível de galardão. Nem depois daqui vai ser tudo igual. Nós não seremos tudo igual. Nós não seremos um corpo de luz sem aparência. Não, queridos, cada um caminhará na sua identidade. Tanto que a Bíblia diz que a gente vai receber uma pedra com um novo nome. Cada um vai andar na sua identidade, dentro daquilo que fez. E isso não é determinado por uma escolha do Senhor. Isso é determinado por um posicionamento na terra. Então, eu me posicionei e daí eu estou fazendo... O que eu estou fazendo agora tem peso de glória para a eternidade, queridos. Tem peso de galardão para a eternidade. Ah, não me importa. Eu quero ir para o céu. Eu já tive essa mentalidade, tá? Eu quero ir para o céu. Não importa onde que eu vou estar no céu. Eu quero estar lá. Queridos, isso é irresponsabilidade com o reino de Deus. Isso é falta de compromisso. Isso é falta de amor ao Senhor. Porque aquele que muito foi perdoado, aquele que muito foi amado, muito ama. Então, a gente precisa transicionar nossa mentalidade e sair dessa covardia espiritual e atuar no reino de Deus. Eu quero ler com vocês Lucas 19, e a gente vai ler esse trecho todo, que é do 11 ao 27, que fala sobre a parábola das 10 minas. E vamos aprender um pouquinho sobre isso. E lá vai outro vídeo longo, né? Ouvindo eles essas coisas, Lucas 19, 11. Ouvindo ele essas coisas, Jesus propôs uma parábola. Nós precisamos entender, queridos, que todas as parábolas é uma história contada. Eu estou olhando aqui porque o telefone tocou e às vezes para de gravar e não parou. É uma história contada acerca de como funciona o reino de Deus, ok? Não é uma historinha sem nexo. Tudo que Deus faz tem um propósito. E o propósito das parábolas, de todas elas, é nos ensinar o funcionamento do reino dos céus. Não é da salvação, é do reino de Deus, ok? Ouvindo eles essas coisas, Jesus propôs uma parábola. Visto estar perto de Jerusalém e lhe parecer que o reino de Deus havia de manifestar-se imediatamente. Olha só, Jesus estava perto de Jerusalém e sentiu no seu espírito que o reino de Deus tinha que se manifestar ali. E era quando? Esse sal e essa luz tinham que se manifestar naquele momento. Então ele vai e propôs essa parábola, no versículo 12 diz assim, então disse, certo homem nobre, quem que é o homem nobre? Jesus. Partiu para uma terra distante. Aonde essa terra distante? Ele foi preparar lugar. Com o fim de tomar posse de um reino e voltar. Presta atenção, queridos. A gente já entrou no 13. Jesus era o Filho de Deus, mas ele não reinava ainda. Tanto que a Bíblia fala que Satanás queria se sentar num trono que estava vazio. Que trono era esse? Era o trono de Jesus. A terra havia sido dada para os homens e os homens haviam transferido essa autoridade para Satanás. Jesus veio conquistar a autoridade que Satanás tinha usurpado do homem. Então Jesus veio como homem, era necessário que ele viesse como homem, porque se o homem entregou, o homem tinha que pegar de volta. Tanto que Jesus foi pegar as chaves de volta e deu para a igreja. Então, olha só, vamos ler aqui de novo esse versículo 12. Então disse certo homem nobre, nobre da realeza, partiu para uma terra distante, a fim de tomar posse do reino. Ele foi tomar posse, pegou a chave, passou um tempo aqui orientando e foi preparar lugar. Ele foi tomar posse do reino para voltar, ok?
como ele ia ficar um tempo longe, como ele ia ficar um tempo distante, ele chamou 10 servos seus. Será que esse homem só tinha 10 servos? Não, queridos. Aqui não diz que ele chamou os seus 10 servos. Aqui diz que ele chamou 10 servos. Então, ele separou 10 pessoas. Aqui a gente já começa a ver o Senhor separando, né? Chamou 10 servos seus, confiou-lhe 10 minas e disse-lhe: negociai até que eu volte. Quando o Senhor esteve aqui na terra, o Senhor, depois da morte, né? Ele orientou tudo o que tinha que acontecer, queridos. Como que a igreja tinha que se posicionar, vai para Jerusalém, espera até que o Espírito desça, vocês vão ser revestidos de poder, daí vocês vai, prega o evangelho, expulse demônios, ressuscite os mortos, cure os enfermos. O Senhor orientou tudo que tinha que ser feito. Então ele ensinou como que nós deveríamos negociar, espiritualmente falando, nessa terra. E ele fala, negociai, faça o que tem que ser feito até que eu volte. Mas os seus concidadãos o odiavam. E enviaram após ele uma embaixada dizendo, não queremos que ele reine sobre nós. Então, existia um povo que se opôs ao reinado dele. Mas esses que estavam a serviço permaneceram no serviço, mesmo que essa embaixada declarou que não queria ele. Continuaram no serviço. Versículo 15. Quando ele voltou, depois de haver tomado posse do reino, mandou chamar os servos a quem dera o dinheiro, a fim de saber que negócio cada um teria conseguido. Como que cada um avançou dentro daquilo que ele deu. Queridos, agora presta atenção. Ele chamou 10. Ele deu 10 minas. Mas aqui só destaca 3. Ele não fala dos outros 7. Compareceu o primeiro e disse, Senhor, a tua mina rendeu 10. Respondeu-lhe o Senhor, muito bem, servo bom. Porque você foste fiel no pouco, terás autoridade sobre 10 cidades. Queridos, olha, presta atenção. Nós estamos falando do reino, nós estamos falando de governo, nós estamos falando do rei que foi, de um homem nobre que foi tomar posse do seu reino. Então ele foi como um homem nobre, mas ele voltou como rei, como governante, porque ele havia tomado posse do reino. E agora ele chega e vem cá, vamos pro julgamento. Você, o que você fez? Queridos, presta atenção, aqui nesse texto não fala que o Senhor deixou supervisor, deixou gente dando ordem. Isso é mentalidade escrava. Era no Egito que tinha o chicotinho, era no Egito. Não, aqui o Senhor confiou e saiu. Ele confiou a nós algo e saiu. Ele foi fazer a obra dele confiando que nós estamos fazendo a nossa porção e a nossa parte. Só que com a diferença que daí ele colocou os anjos para nos ajudar, ele colocou os ministros dos 5 ministérios para auxiliar, para fundamentar a igreja. Ele distribuiu dons e talentos aos homens. Mas ele não ficou ali, vai, não, você não está fazendo. Não, ele confia de que aquilo que foi ordenado será feito. Compareceu, pois, o primeiro e disse, Senhor, a tua mina rendeu 10. Respondeu-lhe o Senhor, muito bem, servo bom, porque foste fiel no pouco, terás autoridade sobre 10 cidades. Como esse homem exerceu bem na ausência, nesse novo reino, depois da volta, ele tem autoridade sobre 10 cidades. Presta atenção, a gente leu lá sobre a luz do mundo, que não se edifica uma cidade, mas de acordo com aquilo que eu fizer, será o meu grau de governo na vida vindoura. Respondeu-lhe, versículo 18. Veio o segundo dizendo, Senhor, a tua mina rendeu 5. E este disse, terás autoridade sobre 5 cidades. Veio então outro dizendo, eis aqui, Senhor, a tua mina. Queridos, presta atenção, ele não estragou a mina, ele não bagunçou a mina, ele não sujou a mina, ele só devolveu. Tá aqui, Senhor, a tua mina, que eu guardei embrulhada num lenço. Olha só, eu embrulhei, eu protegi, eu tive zelo com isso aqui, eu guardei isso aqui. Pois tive medo de ti, que és homem rigoroso, tira o que não puseste e ceifa o que não semeaste. Por que está dizendo assim, você tira do que não
do que você não colocou e colhe da onde não foi semeado. Porque ele passou a autoridade para a igreja e agora ele vem colher as obras que a igreja está fazendo. Simples assim. Queridos, presta atenção. A primeira igreja em Jerusalém veio através de uma manifestação poderosa do Espírito. Hoje nós não temos manifestação do Espírito? Temos. Mas hoje não é mais aquele Espírito que se manifestou porque não havia manifestação. Agora é um Espírito que se manifesta através das minhas obras. Eu tenho que executar para que o Espírito faça. Então agora já não é mais o Senhor, agora sou eu fazendo no Senhor. Mas sou eu fazendo. Se eu decidir não fazer, a porção que cabia a mim vai ficar paralisada. Porque é comigo agora o negócio. Então eu sabia que o Senhor ia fazer e eu fiquei com medo. A mentalidade de que o julgamento é mal. Queridos, o julgamento do Senhor será mal para quem faz más obras. Mas para quem faz coisas boas, será para galardão, será para recompensa. Medo do quê? Ah, mas eu posso errar. Sim. E o Senhor não vai me matar porque eu errei. Minhas filhas, não sei os de vocês, mas as minhas filhas, quando começaram a andar, caía, se machucava, ralava. Quando foi andar de bicicleta, parecia carne moída, de tanto que ralava. Quando foi fazer o desfraude, sujava a roupa. Olha, estava no processo. Eu nunca joguei elas fora por causa do processo. Entende? E nós estamos no processo. Tem áreas que nós já amadurecemos. Tem outras que não. Tem áreas que nós crescemos. Tem outras áreas que nós somos novos, que são coisas que o Senhor está nos entregando agora. E que eu estou começando algo, então é natural que eu vou errar. E o erro não tem nada a ver com o pecado, queridos. O erro tem a ver com eu não saber executar algo. Mas estar ali disposto a aprender, a crescer, a fazer. Então nós vamos fazer. Tem que fazer, nós vamos fazer. Deixa eu contar um segredo para vocês. Eu vou me expor e vou expor os pastores da escola online de libertação. Queridos, foi montado o projeto e tal, o apóstolo passou. E daí, quando foi para separar quem vai dar as aulas, é óbvio que cada um de nós, todos nós, inclusive eu, nós queríamos as aulas da nossa zona de conforto. Por quê? Porque isso aqui eu já sei, esse assunto aqui eu já domino, entre aspas, né? E o apóstolo nos cortou. Ele falou assim, vai seguir essa sequência, né? Houve uma sequência de professores, começando por ele. E vai ser nessa sequência, e a aula que caber para vocês, vocês vão dar. Porque vocês são pastores, apóstolos, profetas, e vocês têm que crescer. Falei, toma para nós, né? Bem feito. E daí nem todas as áreas são áreas confortáveis, mas quem está fazendo a escola sabe o quanto tem sido tremendo. Por quê? Porque nós não sabemos tudo, mas nós decidimos aprender sobre aquilo que é colocado nas nossas mãos para execução. Ok? Então, tem medo do quê? O Senhor é conosco. Quando Ele pede, Ele capacita. Tão simples assim. Respondeu, versículo 22, respondeu esse rei, né? Porque foi como um homem nobre e voltou como rei. Respondeu, servo mau, por tua própria boca eu te condenarei. Presta atenção, ele não estava sendo condenado por fazer ou não fazer. Ele estava sendo condenado pela boca, pelo falar. Eu sei que o Senhor é mau. Então, se eu sou mau com você, eu agirei com maldade. Se é assim que você me vê, que não fui eu que plantei isso aqui, que não fui eu que trabalhei nisso aqui, então assim será a tua colheita. Assim será o teu julgamento. Sabias que sou homem rigoroso, que tiro o que não pus e ceifo o que não semeei? Por que não puseste o meu dinheiro no banco? Por que você não fez simplesmente o básico? Eu nem estava te pedindo para você ir além. Se você tivesse falado assim, olha, Senhor, o Senhor me deu uma mina, estou te entregando mais uma. Pronto. O Senhor estava falando de quantidade, queridos. O Senhor estava falando de responsabilidade acerca daquilo que Ele coloca nas nossas mãos. E então, na minha vinda, receberia com juros. E disse aos que assistiam, tirai a mina e dai ao que tem 10. Eles responderam, Senhor, mas ele já tem 10, pois eu vos declaro. A todo aquele que tem, dar-se-lhe-á, mas ao que não tem, até o que tem será tirado.
Quanto, porém, a esses meus inimigos, esses que não queriam que eu reinasse sobre eles, não quiseram que eu reinasse sobre eles, trazei-os aqui e executai na minha presença. Então, aqueles que não quiseram vão sofrer o dano da segunda morte. Queridos, nós não temos o que temer. Seja despertado para servir ao Senhor e sirva com alegria. Queridos, presta atenção, o Senhor separou esses 10. Tinha mais pessoas. Você consegue imaginar que tem pessoas que exercem um dom a olhos naturais, humanos, menor, e que talvez lá no íntimo do seu coração fala assim, poxa, eu queria ter o que essa pessoa tem. Porque com certeza eu executaria mais. Mas o Senhor me deu isso aqui. Às vezes, queridos, não é por inveja, mas o Senhor nos deu algo tão precioso e as pessoas olham e enxergam isso. E nós simplesmente negligenciamos a grandeza daquilo, a honra, queridos, daquilo que o Senhor colocou nas nossas mãos. Volto a dizer, já falei sobre isso nessa semana. É uma honra. Queridos, a Bíblia diz que nós somos embaixadores. Você sabe o que é ser embaixador? Você consegue imaginar a grandeza disso? Queridos, o embaixador, se eu quiser entrar em qualquer nação de uma forma legal, tá? Porque no céu não entra ilegais, só entra por legalidade. Eu não entro numa outra nação, não entro se eu não passar pela embaixada, se eu não passar pelo representante legal daquela nação. Jesus é o caminho, mas nós somos os embaixadores. Todos aqueles que entrarem no caminho têm que passar pela embaixada. É uma honra, queridos. Servir ao Senhor é uma honra da mais alta patente. Sabe, um dia, eu já contei isso aqui há um tempo atrás, eu era chefe de gabinete do prefeito da cidade. Isso já tem uns anos atrás, uns 10 anos, umas 2 gestões atrás. E um dia eu estava lá no gabinete e chegou a nata do estado, assim, de deputados, senadores, governador, aquele piseiro no gabinete, e era o assessor, e era o fotógrafo de cada um, e aquele trupé. E de repente chegou um senador, e aquela questão política, né? Todo mundo muito cordial, cumprimenta um, cumprimenta outro, cumprimenta outro. E esse senador pegou na minha mão, me cumprimentando. E quando ele pegou na minha mão, queridos, o Senhor falou comigo. Porque estava aquele alvoroço dentro do gabinete. Não era um alvoroço meu, porque eu era acostumada a estar nesse ambiente. Mas aquele alvoroço de funcionários da prefeitura querendo estar ali, de fotógrafo, aquele alvoroço, né? E quando eu peguei na mão desse senador, o Senhor falou comigo, se ele soubesse na mão de quem ele está pegando. E eu entendi naquele momento, queridos, foi um momento muito forte no meu coração, de que realmente nós somos a autoridade. Não é a Andréia que vai crescer e vai ser grande, não, queridos. É a autoridade que o Senhor nos deu como igreja, de abrir e fechar portas, de ligar na terra e desligar no céu, ou vice-versa. Existe um chamamento acerca da sua pessoa, existe um propósito acerca da sua pessoa. E que hoje você decida fazer algo. E talvez, agora para a gente encerrar, porque eu acho que esse é o vídeo mais longo, talvez você pense assim, eu nem sei qual é o meu propósito. Comece por algo. Deixe que o Senhor vai te conduzindo, mas faça algo. É necessário que você faça algo. Queridos, eu comecei dando aula na escola dominical para criança. E eu passei, dentro desse processo de alinhamento, eu fundei Ministério Infantil, fiquei 8 anos aí, ou mais cuidando das crianças, que foi um tempo preciosíssimo na minha vida. Fiz parte do louvor, coitados irmãos, sempre falo isso, como suportaram. Eu
fui da intercessão. Na época dos encontros com Deus, eu era supervisora espiritual dos encontros. Eu fui líder 12, passei por um monte de coisa. E em todo esse caminho o Senhor estava me ensinando. Em todo esse caminho o Senhor estava me preparando para chegar nesse ponto aqui. E eu não sei ainda os lugares que o Senhor vai me levar. O que eu sei é que o que o Senhor me deu hoje, eu estou tentando fazer com excelência. Glorificando o nome dele. E se isso aqui vai perdurar por muito tempo ou não vai, eu não sei, queridos. Eu só sei que a minha mina, nesse momento, é essa. Simples. O que tem aí para você fazer? Não sei, queridos. Vai, pede pro seu pastor. Fala, pastor, eu quero fazer uma oferta de amor aí. E eu quero, uma vez por semana, uma vez por mês, uma vez a cada 15 dias, limpar a igreja, lavar os banheiros. Já fiz isso. Muito. Pastor, deixa eu ficar na porta recebendo os irmãos num culto? Deixa eu ir no Ministério Infantil ajudar? Eu quero servir. Pastor, onde eu posso servir? Ah, você pode servir na cozinha. Tá bom, vou lá servir na cozinha. Deixa o Senhor te promover, deixa o Senhor te transitar. E eu não tô te dizendo promover vai te tirar da cozinha, não. Ele pode te tirar de ajudante e colocar como cozinheiro-chefe. A gente não sabe o que o Senhor vai fazer, queridos. E o importante não é chegar com um título nobre. O importante é chegar com um serviço fiel. Dentro de um propósito do Pai. Eu estou servindo o reino. Eu estou atuando. Então atue. Não seja pego de surpresa naquele último dia. Por achar que o Senhor é mau. Ter medo de servi-lo. O Senhor é bom. Queridos, você acha mesmo que esse que tinha 10 minas não errou? Você acha que ele não poderia ter apresentado mais? Ah, mas ele dobrou. Ele poderia ter feito mais. Com certeza ele errou. Com certeza ele teve perdas no meio do caminho. Com certeza ele foi enganado, ele foi roubado. Com certeza, queridos. Mas ele não desistiu. Ele fez. Ele poderia ter chegado com 8, ele poderia ter chegado com 12. O Senhor não questionou a quantidade. O Senhor honrou o serviço. Que o Senhor traga um nível grande de despertar na sua vida hoje. Que você seja despertado para servir o Senhor. A seara continua sendo enorme, queridos. Mas os ceifeiros ainda continuam sendo poucos. Que você seja despertado para amar o Senhor com as suas obras, não somente com a sua oração e com a sua adoração. Que o Senhor seja conhecido, glorificado através de você. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde, que o Senhor te desperte. Que você seja sal e luz. E naquele último dia, o Senhor fala, ah, muito bem, servo bom. Entra aqui, entra no gozo, entra na alegria. Vem governar comigo. Amanhã a gente volta para mais um vídeo em nome de Jesus. Shalom, shalom, queridos.